Conhecimento é poder? Bem, na última aula a gente falou sobre o início da filosofia, sobre os pré-socráticos. A gente falou que a filosofia nasceu com o quê? Com espanto. Espanto em relação à natureza. Eles estavam tentando achar o princípio a partir do qual tudo se originou. Era isso. E eles descobriram que se fazia pela razão. A razão humana podia conhecer as regras da natureza. Então, basicamente era pré-socráticos, observam a natureza e tentam explicar a natureza. Aí a gente explicou que esse processo fez com que a razão humana começasse sua aventura, não foi isso? A gente parou aí. Só que, será que esse processo de nossa relação com a natureza, da razão conhecendo a natureza, foi tranquilo e pacífico durante todo o tempo que a gente está aqui nessa Terra? Será que deu tudo certinho? Hoje, será que a gente faz a mesma coisa que os pré-socráticos faziam? A gente olha a natureza e tenta entender a natureza? A gente faz ciência hoje, não faz? Faz um monte, a ciência é muito importante hoje em dia. Será que é igual? Talvez não seja. Para entender a passagem da ciência antiga e medieval para a modernidade, a gente precisa passar por dois sujeitos. Um sujeito chamado Francis Bacon e um outro incrivelmente importante chamado René Descartes. Por isso agora a gente vai ler dois trechinhos, um do Bacon, um do Descartes. Eu sei, às vezes você fala, puxa vida, ficar lendo texto é meio chato. Pô, não é. Por quê? Porque é a partir do texto que a gente pensa, que a gente conhece, que a gente entra no discurso da filosofia. Por isso que é só um trechinho. Você vai se acostumando com a linguagem dessas pessoas, desses sujeitos. Então vamos lá. O que diz o Bacon? Ele diz o seguinte: mas, se alguém se dispõe a instaurar e estender o poder e o domínio do gênero humano sobre o universo, a sua ambição, se assim pode ser chamada, seria sem dúvida a mais sábia e a mais nobre de todas. Pois bem, o império do homem sobre as coisas se apoia unicamente nas artes e nas ciências. A natureza não se domina senão obedecendo-a. Esse foi o Francis Bacon. E o Descartes diz o quê? Diz o seguinte: é possível chegar a conhecimentos muito úteis à vida e que, ao invés dessa filosofia especulativa ensinada nas escolas, quando ele diz isso ele está se referindo ao quê? À filosofia medieval, que ele foi um sujeito que estudou num colégio jesuíta, na França. Então ele está reclamando dessa filosofia que ele recebeu. Então veja, ao invés dessa filosofia especulativa ensinada nas escolas, pode-se encontrar uma filosofia prática, mediante a qual, conhecendo a força e as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos rodeiam, tão distintamente como conhecemos os diversos ofícios de nossos artesãos, poderíamos empregá-las do mesmo modo em todos os usos a que são adequadas, e assim nos tornarmos como que senhores e possessores da natureza. Então veja, esses dois textos, que é a passagem da Idade Média para a modernidade. O que você observa? Eles estão falando igualzinhos pré-socráticos? Não, claro que não. Eles estão entendendo aqui a ciência como uma relação de poder, de domínio. Agora, não é você, observa a natureza, observa a borboleta voando, olha que bela borboleta, que coisa linda. E tento explicar qual é o princípio a partir do qual tudo isso aqui que eu estou olhando veio. Não, a ciência moderna, eles estão dizendo, ela vai observar fenômenos específicos, em situações, em circunstâncias específicas. Por exemplo, eles vão começar a perceber que, olha, o metal quando aquecido dilata. A água a 0 graus congela. Por quê? O que eles querem não é qual é o princípio a partir do qual tudo veio. Não. Eles querem entender nesses fenômenos específicos por que eles ocorrem e, a partir disso, esse é o ponto. Eles vão entender porque ocorrem e podem usar esse conhecimento para manipular a natureza. A natureza agora não é só um simples objeto de observação, digamos assim.
Ela é algo que eu observo para entender e dominar. A ciência agora que está nascendo, ela é muito diferente do que veio antes. A ciência antiga e medieval, ela está baseada em que sujeito? Basicamente o pensamento de Aristóteles. Por isso que Aristóteles é um gigante. Vale muito a pena ler Aristóteles. O que o Aristóteles diz? Como é que funciona a natureza para Aristóteles? Ele pensa a natureza de acordo com a natureza das coisas. Opa! Fala, meu Deus do céu, não entendi nada. Natureza com natureza? Calma. Eu estou querendo dizer que o Aristóteles pensa as coisas da natureza de acordo com sua essência. Imagina que o Aristóteles, sei lá, fosse fazer biologia. Ele vai estudar o pato. Patinho, sabe? Quá, quá, quá. Pois é, ele vai estudar o pato. Qual seria a primeira coisa que o Aristóteles perguntaria? Ele pergunta, qual é a patitude desse pato? Patitude? Eu quero dizer o quê? Qual é a natureza, a essência, aquilo que faz com que o pato seja o que ele é, um pato. Imagina hoje um biólogo. O biólogo vai estudar um pato. Você acha que o biólogo vai escrever um artigo lá no Abstract? Olha, nesse artigo pretendemos estudar a patitude do pato. Entender por que o pato costuma acasalar no período X do ano? Não, é evidente que não. Não é mais isso que se faz hoje. O Galileu fala isso com todas as letras. O que está mudando? Na época dos antigos e medievais, importava o quê? A qualidade, a natureza. Então por que uma pedra cai? O Aristóteles vai dizer porque é da natureza dos objetos pesados tenderem ao chão. É o seu lugar natural. Por que a fumaça sobe? Porque ela é leve. É da natureza dos objetos leves tender ao céu. Ou seja, qualidade, natureza, essência. Essa é a chave para a ciência antiga e medieval. A partir dos modernos. Hoje, você olha para explicações científicas. Tem alguma coisa de natureza lá? Não, não tem mais. O que tem? Matemática, estatística, números, gráficos. É isso que vai mudar da antiga para a moderna. O Galileu fala com todas as letras. Ora, a natureza, ela é escrita como se fosse um livro, só que com caracteres matemáticos. Ele está dizendo que você quer entender o mundo, você tem que fazer matemática. Não tem conversa. O mundo está escrito em caracteres matemáticos. Então a ciência moderna, ela é quantitativa. Antigamente, qualitativa. Agora, quantitativa. Mudou, é quantidade. Você observa um pato, você quer entender o pato, que a gente deu o exemplo agora, você não vai pegar um pato, porque isso não faz sentido algum. Você tem que pegar muitos e muitos patos. Por quê? Você aumenta o número de N, de amostra. E aí você consegue ter um resultado matemático expressivo. E isso é importante. A ciência agora é quantitativa e o que o sujeito está fazendo? Ele quer explicar metafisicamente? Quer explicar qual é o princípio? Não. Ele quer entender por que esse fenômeno ocorre para, a partir desse conhecimento, manipular a natureza. Veja, pode parecer no início que, nossa, agora a ciência moderna é uma relação de poder, de força. É. Você fala, nossa, que coisa terrível, opressiva. Será que é tão opressiva assim? Se você tiver com uma gripe, você faz o quê? Você vai à farmácia, compra um remedinho lá, gostosinho o remédio. Aquele remédio é o quê? É resultado desse processo. Os químicos, os biólogos, esse pessoal farmacêutico, ele se dedicou a entender, ora, a maioria dos sintomas de uma gripe, é dor de cabeça, é coriza. Como é que você resolve isso? Dá para matar o vírus? Não, vai ser muito difícil, ele multa demais, é muito difícil fazer. Ora, mas a gente pode melhorar os sintomas. Então pronto. Ele fez um remedinho lá, dor de cabeça, toma isso aqui que melhora. Meu nariz está escorrendo, toma isso aqui que melhora. Você usa todo o tempo isso. A gente hoje, se tiver, meu Deus, fez um frio danado, você morre de frio? Claro que não. Você tem aquecimento, você tem roupas adequadas, você tem uma porção de maneiras de contornar a natureza. Então foi ruim isso? Não. Ela trouxe um monte de benefícios. A gente usa desses benefícios ainda hoje, toda hora. Agora mesmo, eu estou gravando aqui, com uma câmera, que, nossa, como é que a câmera surgiu? Ora, porque alguém entendeu, estudou óptica, veja o P mudo aí para ficar bem bonitinho. Óptica,
Ele entendeu como é que funcionava e falou, nossa, dá pra gente fazer a captura de imagens se a gente usar esses princípios da física com as lentes adequadas. É claro, a câmera que eu estou usando hoje, ela já contou com mais avanços. Não é só óptica aí. Tem eletrônica, porque é uma câmera digital, aquela coisa toda. Então a gente usou desse domínio sobre a natureza, claro que usou, trouxe coisas boas para a humanidade, trouxe. Só que nem tudo é felicidade no mundo. É esse modo de encarar a natureza. Causou um pequeno probleminha, tem consequências. Qual? Ora, é que a partir do momento em que você começa a considerar a natureza, o conhecimento que você tem sobre a natureza, como algo que te permite dominar a natureza, você começa a ter um pequeno estranhamento. Você começa a se distanciar. Lembra da música da aula passada? Que a música o cara falava abacateiro, mamão, tomate. O que ele estava fazendo? Ele estava se igualando. Era tudo junto. Ele era um só. A natureza e ele são uma coisa só. Ora, a partir do momento que você começa a ver que a natureza, eu posso dominá-la, ela obedece à minha razão, você começa a fazer isso aqui, ó. Distanciar. Distanciar. A gente começa com um processo de alienação. O que é alienação? É estranhamento. Você e a natureza não são mais a mesma coisa. São coisas diferentes. Ora, se são coisas diferentes, significa que você mantém uma relação bem diferente com a natureza. Não necessariamente você se preocupa, será que a natureza ela está aguentando bem todo esse domínio que eu estou fazendo sobre ela? Será que isso vai ter alguma consequência? Assim que a ciência moderna começa, ela não pensa nisso. Passa despercebido. O que passa a vigorar agora não é nem mais uma razão que vislumbra conhecimentos, fins mais amplos. É uma razão que foi chamada de razão instrumental. Por quê? Ela passou a ser vista como, quero fazer isso. Como eu faço? Ela descobre uma maneira para resolver esse problema. Quero fazer isso. Como eu faço? Arranjo uma maneira para resolver esse problema. A razão passa a ser um instrumento. Quando ela passa a ser só um instrumento, ela perde esse caráter mais amplo. Então a gente tem o quê? A ciência agora é vista como uma relação de poder. E isso faz com que a gente tenha um estranhamento em relação à natureza. E a razão agora perdeu essa perspectiva mais ampla. Ela só está resolvendo problemas específicos. Vai acontecer o quê? Os problemas que a gente está vivendo agora. Que tipo de problema? Nossa, a gente usou tanta natureza, explorou tanto, porque a gente acabou matando animais. Por exemplo, há pouco tempo atrás, um peixe que só existia na China, um peixe... Veja, pense nisso, eu fico às vezes espantado com isso. Se você acredita em Deus, pense nisso. Que um dia você vai chegar diante de Deus e Ele vai te perguntar: o que você fez com o pássaro Dodô? O que você fez com aquele peixinho na China? O que você fez com a ararinha azul? O que você fez com essa infinidade de animais? Veja, se você não acredita em Deus, também serve. Imagina o seu poder de destruição. A natureza, ela é extremamente rica e variada, mas é um processo muito, muito complexo. Você já deve ter visto na aula de biologia. A diversidade das espécies é um processo lento, complexo. Imagina que você agora, de repente, chega lá e pum, mata um bicho, arranca ele da história da humanidade, do mundo, bum. Você tirou o bicho de lá. Na China acabou de acontecer isso. Um peixinho que existia lá, lamentavelmente, o bichinho precisava subir lá o rio para poder fazer a desova, reproduzir toda aquela coisa. Lamentavelmente, a gente precisou fazer o quê? Umas barragens. A gente colocou barreiras físicas de concreto gigantescas. E o peixinho? Que pena, né? O peixinho, infelizmente, não tinha perninhas, ele não tinha uma portinha para bater lá. Não pôde mais reproduzir. Ora, você sabe, né? Se não tem reprodução, o peixe está extinto. Veja que coisa. A China, a gente costuma falar muito da China porque a China tem um processo de industrialização bastante radical, bastante bruto. Inclusive é possível ver imagens na China
de nuvens de fumaça gigantescas, as pessoas com máscara, a fumaça lá, a poluição é tão grande que você quase pega com a mão. Ora, essas coisas que a gente faz tem um preço. É um preço que não necessariamente é bom. Por quê? Porque a gente causou aquele distanciamento, a nossa razão ficou muito limitada, a nossa visão é como o foco da câmera. Ela ficou muito estreitinha, você não conseguiu ver aberto. Ora, só que agora, depois de séculos fazendo isso, a gente está vendo o que está acontecendo. Não é mais aceitável isso. A gente está vendo que, apesar de parecer que a gente era distante da natureza, a gente está junto. A gente mora aqui. Se a gente destruir nossa casa, a gente vai morar onde? Não vai sobrar nada. Então o que aconteceu? Os pré-socráticos começaram com a aventura da razão? Começaram. Eles começaram pensando, puxa, eu olho o mundo, eu tento entender o mundo. Os modernos transformaram isso em, puxa, eu entendo esse fenômeno e domino a natureza em relação a esse fenômeno. Faço o que eu quiser com esse fenômeno. Imagina a energia nuclear. Você entendeu como funcionava, agora você começa a usar isso para gerar energia elétrica, para criar uma bombinha. Veja, você domina a natureza e faz o que quiser com ela. Esse foi o pensamento inicial, a relação de poder. Só que isso causou o quê? Os problemas que a gente vive hoje. Dá para viver assim? Será que não seria preciso voltar para trás, lá nos primeiros passos que a gente deu, e ver, será que ali não está a solução? Será que a gente não escolheu um caminho equivocado logo aqui? Não tem que rever? Ora, mas para fazer isso, você tem que fazer o quê? Pensar de novo o que é que faz com que um ser humano seja um ser humano. É essa reflexão que você precisa fazer agora. Só que para fazer isso, pensar o que é um ser humano, você vai precisar o quê? Pensar sobre valores. Ora, só que para pensar sobre valores, na próxima aula. Então, no próximo vídeo você já sabe. A gente vai voltar e tentar entender onde foi que a gente escolheu um caminho que talvez tenha levado a certos problemas. Dá para escolher outro? Dá para resolver o problema? Próximo vídeo. Até lá. E você já sabe. Inscreva-se no canal. Senão você nunca vai entender nada do mundo.